Se você é um redator freelancer, iniciante, ou não tão iniciante assim, já está aí no mercado há um tempinho, mas está patinando, não está tendo os resultados que você quer, não está conseguindo cliente bacana, está aí ainda refém de plataforma, ou então ficar se candidatando a um monte de vaga e não tem resposta nenhuma, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar algumas coisas que podem estar ocasionando isso. E que se você corrigi-las e como corrigi-las, você pode conseguir bons clientes que vão te pagar o justo pelo teu trabalho e você vai conseguir ter uma renda recorrente mensal, ainda que variável, como redator ou copywriter. Beleza? Bom, se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, sou redator e copywriter desde 2017 e aqui nesse canal eu te ensino a maneira mais rápida, prática e consistente de você viver da sua escrita. Então vamos lá para o conteúdo. Eu preparei aqui um PowerPoint para direcionar o que a gente vai falar. E tem um probleminha relacionado à nossa profissão, principalmente quando a pessoa começa, né? Depois eu acho que isso até é menos comum. Mas quando começa, tem muita gente que acha que é só saber escrever bem que as coisas vão acontecer. Eu, quando comecei, achava isso. Eu achava que eu escrevo bem, meus textos sempre foram elogiados, eu sempre tirei nota alta nas aulas de português, então eu vou me dar bem como redator e copywriter. E aí assim foi, eu comecei a investir em cursos relacionados à minha escrita, para lapidar a minha escrita e tal. E aí as coisas não aconteceram do jeito que tinha que acontecer, você vai entender aqui por quê, beleza? Mas se você estiver nesse momento, pega essa ideia aqui. Não adianta só saber escrever texto lindo para você ganhar dinheiro como redator, tá bom? Vamos lá. Tem um outro conjunto de conhecimentos que você precisa adquirir, que se você não tiver esses conhecimentos, né, pode acontecer de você não conseguir cliente. Se conseguir, você vai ter só aqueles clientes que pagam pouco, não valorizam o seu trabalho. Você não vai se sentir realizado, porque também não adianta a gente trabalhar com o que a gente gosta, mas ganhar mal, né? E não vai conseguir crescer na profissão. Eu costumo dizer que crescer como redator é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, tá bom? Então, e a gente vai ver quais são esses conhecimentos aqui. Eu divido, né, esses conhecimentos em dois grupos, em dois pilares, que estão dentro do meu curso chamado Método Escrita Estratégica. Se você quiser dar uma olhadinha, tem um link aqui na descrição, se quiser conhecer, tá? Então lá eu divido em dois grandes grupos, o técnico e o comercial. E eu vou destrinchar cada um deles aqui agora para você entender, beleza? Bom, o primeiro são as habilidades técnicas, que até eu já comentei rapidamente sobre elas, que foi o erro que eu cometi quando comecei, que foi o quê? Eu investi na minha escrita. E olha só que interessante. Você saber escrever bem é o básico, não é o diferencial, tá? Por quê? Porque tem muita gente que acha que eu escrevo muito bem, então eu entrego textos lindos, maravilhosos para os meus clientes e tal, e eles têm que me valorizar por isso. Não. Isso é o básico. Quando alguém contrata um redator ou um copywriter, o mínimo que ele espera é receber um texto bacana. Na verdade, um texto bem escrito, no sentido de que a gramática e a ortografia estão certinhas, ele tem coesão e coerência, ou seja, tem uma argumentação válida, você botou um título e o que você está entregando no texto está condizente com o título, a argumentação ali, ela segue uma lógica, então a pessoa lê, ela percebe a lógica do ponto de vista, mesmo que ela não concorde, mas ela percebe que está encadeado direitinho e tal, isso é coesão e coerência, tá? E os textos estão alinhados com o público-alvo do teu cliente, então isso é o mínimo, tá? Só que aqui é que entra o grande erro que eu cometi, que eu vejo muitas vezes a pessoa também cometendo, que é o quê? Esses textos, eles precisam entregar os resultados que as empresas querem, tá? E cada canal tem suas próprias regras e objetivos. Ou seja, não adianta você só saber escrever bem, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui, o básico. Não adianta. Você tem que ter uma série de outras coisas para os teus textos entregarem os resultados que a empresa quer. O que a empresa quer? Ela quer mais clientes, ela quer mais engajamento, ela quer mais vendas, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Você tem que entender que cada canal tem suas próprias regras e objetivos. Vamos ver os exemplos práticos aqui. Por exemplo, se você for trabalhar com artigo de blog, ou trabalha com artigo de blog, você precisa entender de SEO, que são as estratégias para ranquear no Google, para os teus textos aparecerem nas primeiras páginas do Google quando alguém pesquisar lá alguma coisa relacionada a isso. Então, esse é um conhecimento que você precisa atrelar à tua escrita para trazer o resultado que a empresa quer. Qual é o resultado que ela quer? Ela quer ser encontrada no Google e quer que um monte de gente chegue no site, no blog dela e que vire cliente. Então a gente precisa, primeiro,
fazer com que os artigos sejam bem posicionados, e quando a pessoa clica ali e vai para o artigo, o texto tem que encantar aquela pessoa, tem que segurar ela ali, tem que direcionar para outros textos, tem que ajudar com os problemas ou necessidades que ela está tendo e tal. Então, tudo isso é complemento da tua habilidade de escrever bem, percebe? Então, o SEO é uma habilidade que você precisa desenvolver também. Se você vai fazer posts para o Instagram, você tem que entender, por exemplo, de copywriting, escrita persuasiva. Por quê? Porque você precisa capturar a atenção da pessoa em poucos segundos. A pessoa está lá, ó, passando no feed, né? O que vai fazer aquela pessoa que você quer atrair parar num post e abrir para ler? Isso pode ser um Reels, tá? E você faz isso no roteiro ou na headline do Reels, né? Ou pode ser num post fixo, onde você vai colocar lá uma headline também na imagem e tal. Mas o que vai fazer ela parar para ler a legenda, por exemplo, para assistir esse vídeo? Então você precisa entender que ali não vai ser uma escrita que pode ser perfeita do ponto de vista gramatical, mas que é chata, ou que não ajuda a pessoa em nada. Então ali, você, para aumentar o engajamento, para aumentar o perfil da empresa, ou seja, a pessoa vê um post bacana, ela vai virar seguidora. E depois que ela virar seguidora, ela tem que continuar recebendo conteúdos bacanas para aumentar a consciência dela sobre os problemas, desejos dela, e ao mesmo tempo criar na mente dela uma imagem de que, ou a ideia de que aquela empresa ou aquele profissional liberal e tal, para quem está trabalhando, ele tem a solução do que ela está buscando, até o ponto que ela vira cliente. Então o teu texto precisa ser estratégico nesse sentido, tá? Roteiro para o YouTube, mesma coisa. E aqui a dinâmica é completamente diferente, né? Então a pessoa que está no post para o Instagram, ela está ali no entretenimento, ela quer se divertir, quer sair um pouquinho da rotina, quer dopamina rápida no cérebro e tal. Aqui não, aqui a pessoa quer aprender mais. Quando a pessoa entra num canal do YouTube, ela quer algo mais profundo, ela quer um conteúdo mais denso, que vai abrir os olhos sobre aquilo que ela está buscando, sobre os problemas que ela está vivenciando, a necessidade e tal. Assim como eu estou fazendo aqui. Eu estou destrinchando uma coisa que talvez não seja óbvia para você, ou que você antes não sabia. Mas você está aqui nesse vídeo porque está buscando esse conhecimento. Então é um conhecimento mais profundo. E aí, quão profundo é esse conhecimento? Qual é o tempo do vídeo? Então essas coisas também você vai ter que aprender. São habilidades que você vai ter que aprender quando você for escrever o roteiro de um vídeo do YouTube. Que hoje é um dos serviços que está crescendo enormemente aí a busca por conta dos canais do YouTube também estão crescendo, né? Então está buscando muito o redator e copywriter para fazer isso. Então percebe que cada serviço seu que você vai entregar, você além de escrever bem, você tem que acoplar essas habilidades, tá? Mas isso tem uma coisa muito interessante e que eu, no início, penei para descobrir. Porque eu achava que, mesmo que eu dominando essa parte dessas habilidades, SEO, marketing de conteúdo, pesquisa de público e tal, não sei o quê, os clientes viriam, né? Eles apareceriam, porque um ia indicar o outro e tal, não sei o quê, papapá, e não é isso que acontece. Só você, e eu vejo muita gente fazer isso, focar em se especializar nessas áreas, em aprender SEO, marketing de conteúdo e tal, e ficar muito bom nisso, mas esquecer de outro conjunto de habilidades que vai ser o responsável para você ter cliente, para você ganhar dinheiro efetivamente. Porque indicação é muito bom, mas a gente nunca sabe quando ela vai acontecer, nem se vai acontecer. Então você precisa saber o quê? Como captar bons clientes e fechar contrato de longo prazo. Como precificar corretamente o teu serviço. Como reter esses clientes por um longo tempo, como pagantes mensais. Porque com isso você vai ter previsibilidade de trabalho e de dinheiro, ou seja, vai ter uma renda recorrente todos os meses, ainda que ela seja variável, né? Que é o grande pesadelo da maioria dos redatores. Por quê? A gente, quando está começando, a gente não tem ainda essas habilidades desenvolvidas, a gente não sabe se vai ter trabalho ou dinheiro para pagar as contas nos meses seguintes. Mas quando você aprende a fazer isso daqui, você desenvolve processos, desenvolve ações que vão trazer clientes todos os meses para você. Eu, inclusive, eu tenho aqui no canal vídeos que ensinam essa parte de captação de cliente. Dá uma caçada aqui que você vai ver. Tem uns vídeos bacanas aqui sobre isso, tá bom? Então são as habilidades comerciais. Elas vão complementar, inclusive elas vão ser responsáveis pelo teu faturamento mensal. Então você precisa da primeira parte técnica para entregar o resultado que a empresa quer. Mas você precisa da habilidade comercial para descobrir as empresas que precisam do seu trabalho. Então uma complementa a outra. Percebeu? Por isso que no meu curso eu juntei as duas. Tem as duas lá dentro.
tá? Não adianta só você aprender a primeira ou a segunda, né? Você tem que aprender as duas, tá bom? Então, como é que você desenvolve essa habilidade? Quero te dar aqui uma dica que eu trago lá da época que eu era coach de carreira, que eu trabalhava muito com o pessoal do RH e tal, eu aprendi muito isso lá. E o coaching, ele é uma metodologia que também trabalha com desenvolvimento de habilidade. Que é a metodologia do chá. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma metodologia baseada em 3 pilares. Então, o primeiro pilar é o conhecimento teórico, tá? Então, é o você saber sobre aquilo ali, é o que você está fazendo aqui agora. Eu estou te dando uma teoria, tá? Estou te entregando um conceito teórico para depois você ver o que você vai fazer com isso aí. Eu espero que você aplique, tá? Então, o primeiro pilar é o conhecimento, é você buscar o saber teórico. O segundo pilar é o desenvolvimento da habilidade, então você tem o conhecimento. Para desenvolver a habilidade, você precisa fazer o quê? Você precisa saber fazer, que é o quê? O treinamento prático. Colocar em prática, aplicar. Eu vejo muita gente assistindo trocentos vídeos no YouTube, como começar a ganhar dinheiro escrevendo, como conseguir cliente, como atrair cliente e não botar em prática. E não adianta, você tem que botar em prática para desenvolver a habilidade, tá? Então é o saber fazer. E o último é a atitude. Esse aqui eu acho que é o mais importante até do que os outros dois, porque sem isso os outros dois não acontecem. Você tem que querer fazer. Você tem que ter aquele sangue no olho para estudar, sabe? Para se dedicar. Porque para você crescer profissionalmente como redator copywriter é igual como qualquer outra profissão. Você precisa estudar, se especializar, fazer curso, treinamento, entendeu? E aí você precisa querer fazer isso daqui, não pode se acomodar. Você precisa realmente correr atrás dessas coisas, ó, depende só do profissional, tá vendo? Essa atitude aqui é ela que mais importante do que esses outros dois pilares aqui, porque sem isso os outros dois não acontecem. Então guarda isso daqui para você aplicar depois, para você colocar aí. Qualquer habilidade que eu falei aqui pode ser desenvolvida assim, tá? Isso daqui é uma metodologia que já é implementada há décadas em treinamentos corporativos e tal, então realmente ela funciona, beleza? E se você quiser conhecer um pouquinho do meu curso, do MEE, como eu chamo, né, carinhosamente, o Método de Escrita Estratégica, eu tenho uma aula introdutória disponível, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer, e lá eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, vou falar de novo sobre a habilidade que você precisa desenvolver, como desenvolver, como é que está o mercado freelancer hoje, as oportunidades que de repente você não está vendo, então tem bastante coisa bacana nessa aula. Então dá uma olhadinha lá, assiste, e depois se você puder, volta aqui, comenta aqui embaixo no vídeo o que você achou, se você gostou, se te ajudou e tal, tá? Ou então, melhor ainda, me procura no LinkedIn ou no Instagram, @EduardoBCorrea, e manda lá pra mim, me dizendo o que você achou da aula. Eu vou adorar saber, se você tiver alguma dúvida, dificuldade também, me manda lá que eu te ajudo. Show? Então é isso, gente. Dá aquela curtida nesse vídeo se você gostou, se ele te ajudou, e a gente se vê no próximo. Valeu? Até lá!